capítulo de número 3 de João, versículo de número 16. Eu tenho aqui a versão Nova Tradução Linguagem de hoje, a mesma coisa, mas em outra linguagem. E a minha diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Queremos refletir em uma breve palavra nesta noite de ceia, e nada melhor do que percorrer por caminhos bem conhecidos dos irmãos, bem conhecido. Quantos dos irmãos aqui não conhecem João 3,16? Digam amém. Ainda tem gente que não conhece João 3,16, meu Deus, vou ter que citar ele mais vezes, mas a gente procura sempre trazer uma ministração dentro do coração do Evangelho, que é João 3,16. Para muitos autores, escritores, estudiosos da palavra, este é o coração do Evangelho. E cada vez que nós falamos desse diálogo abençoado que quis o Senhor Deus deixar registrado nas sagradas letras, nós percebemos riquezas profundas que identificam o sentimento que Deus tem para com a humanidade, para com você, para comigo, para conosco. O sentimento que Deus tem para com cada um de nós. Qual é a visão bíblica? Qual é a visão bíblica do valor que Deus deu para o ser humano? Está aqui inserido em João 3,16. Que tipo de amplitude tem o projeto que Deus tem sobre a vida da humanidade? Agrega quem? Alcança quantos? Será que é para uma determinada raça, para um determinado povo, para um determinado perfil de pessoas? Será que só os mais chiques, bonitos, igual o pastor que vocês estão olhando aqui, se abarcam nesse projeto? Ou também tem uns mais feinhos, assim, igual os jovens que nós temos aqui, principalmente os machão aí, ó, também se inserem nesse contexto? Então nós percebemos, irmãos, que João 3,16 tem muito a ensinar sobre o amor de Deus dispensado sobre o ser humano. E hoje eu quero tecer um comentário sobre a frase aqui, que diz assim: todo aquele que... Vamos repetir? 3, 2, 1. Todo aquele que... Mais uma vez. Todo aquele que... Quando nós olhamos essa expressão, todo aquele que, desse João 3,16, nós percebemos que esse texto, ele se abre como uma bandeira que foi fincada para todas as épocas que existir a partir do momento que o Senhor Jesus conversou com aquele homem e quis que fosse inserido nas santas letras sagradas, a qual serve para a nossa regra de fé, ou seja, para aquilo que a gente acredita e também para a nossa prática diária. Então tudo aquilo que envolve a nossa crença, o nosso sistema de valores, é tudo aquilo que a gente vai produzir, vai gerar, vai se relacionar. O nosso sistema de crença é que vai conduzir a nossa vida, em nossas decisões, em nossas atitudes para com a humanidade que se relaciona conosco, para com a igreja que congregamos. E João 3,16, quando ele abre essa expressão dizendo todo aquele que nele crê, é como se uma bandeira estivesse sendo fincada para todas as épocas. Serviu para Nicodemos na conversa que Jesus teve, serviu para os primeiros crentes que talvez alguns não tiveram acessibilidade ao Novo Testamento como nós o temos hoje, mas isso foi transmitido oralmente, isso foi transmitido de casa em casa, quando a igreja se reunia. Vocês vão perceber que em Atos 2:42, na inauguração ali em Atos 2 da igreja, com a descida do Espírito Santo, uma das características centrais que identificava os crentes como cristãos, servos de Deus, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles eram insistentes
no que tange aquilo que foi deixado, para que eles sejam doutrinados, para que eles sejam instruídos, para que eles sejam regidos pela palavra que o Senhor Jesus entregou aos apóstolos, e os apóstolos saíam disseminando, instruindo, e quando tinha muita necessidade social, porque o Senhor Jesus, Ele não estabeleceu apenas para que nós cuidemos das pessoas no seu sentido espiritual, para que nós pratiquemos apenas a fé, indo visitar e dizendo a alguém que quando vai visitar, e aí o irmão fala: eu tenho fome, quero comer. Aí você é muito crente, acredita que o Deus é o Deus de toda a provisão, e diz assim: vamos orar para que o Senhor, o Deus de toda a provisão, provê aquilo que é de necessidade para a tua despensa, abre as portas. Aí você faz aquela oração dizendo: Deus, abre as portas, manda recurso, abençoa, dá alimento. E se você sair dali e tiver condição de abençoar, de transmitir o teu amor através de uma atitude concreta, através de uma alimentação compartilhada, você vai, se você sair dali sem, a tua fé é uma fé sem obra, e uma fé sem obra é uma fé? Uma fé sem obra é uma fé? E quando a demanda social aumentou, lá em Atos capítulo de número 6, algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado na questão do atendimento diário. Diz a Bíblia Sagrada que o líder da igreja se levanta e diz: ei, irmãos, não é coerente a gente deixar a oração e a palavra para servir à mesa. Vamos estabelecer alguns oficiais para fazer esse serviço, e vamos nomear pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, e aonde nasceu a função do diaconato. Então a igreja, ela é regida pela palavra de Deus, ela firmou os seus passos dentro da palavra de Deus, e com certeza dentro desse sistema doutrinário estava esse sentimento, esse pensamento de todo aquele que. E quando nós olhamos para essa frase, nós, além de perceber que o Senhor estabeleceu uma bandeira para todas as épocas, inclusive para nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós percebemos também que todo aquele que é como se ele estivesse sendo aberto um caminho. E quantos entendem João 14,6, onde Jesus respondeu e disse para alguém: Senhor, mostra-nos o caminho, e isso nos basta. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus falou: há tanto tempo estou contigo, vocês não me conhecem ainda. Versículo de número 6 vai dizer o quê? Jesus declarando: em verdade eu digo que eu sou a vida. Então o caminho, ele foi aberto. A trajetória é como se todo aquele que tivesse lançando uma rota, lançando um tapete, para que a humanidade se conectasse ao céu. Jesus, quando ele abre o braço em João, capítulo de número 19, versículo de número 30, ele vai dizer: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia declara que ele declara uma das palavras mais impactantes para o povo que ouvia. Ele diz: está consumado. E no seu sentido original vai dizer tetelestai. Ele está dizendo: ó, missão completa, tarefa acabada, a obra foi concluída. Agora existe uma possibilidade de reconciliação, e essa reconciliação é para todo aquele que. Então o caminho está aberto, as boas-vindas do céu diante desta palavra está sendo dada a toda a humanidade. E eu me direciono a uma igreja que entende a palavra do Senhor e compreende isso que eu estou pregando nesta noite. Eu me refiro a uma igreja que a cada dia está percorrendo, está trilhando esse caminho e está querendo chegar ao céu. Quantos entendem esta verdade e pode glorificar o nome do Senhor? Quando eu olho para esse todo aquele que, eu também vejo um convite para o mundo inteiro conhecer Deus. Jesus facilmente poderia ter estabelecido, Jesus facilmente poderia ter declarado: ó, alguém que seja judeu, alguém que seja de tal raça,
alguém que seja da descendência de Abraão. Mas quando ele não define aqui o sujeito, quando ele aqui não estabelece a pessoa que seria, ele está dizendo, ó, humanidade, a partir de hoje, não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa a etnia, não importa a tribo, não importa a língua, não importa a nação, não importa os status sociais, o importante é se você está inserido naqueles que estão direcionando a sua fé a Jesus. E eu pergunto para você, quantos acreditam em Jesus? Quantos estão com a sua fé centrada em Jesus? Então você está inserido no projeto de Deus. Então você nesta noite pode ter acesso à presença do Pai. E o que é que te trouxe aqui nesta noite? Além de agradecer a Deus por esta oportunidade, levante a mão assim. Levante a mão assim. Porque enquanto nós estamos ministrando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está aplicando esta palavra no teu coração. Todo sentimento de exclusão, todo sentimento de separação do projeto poderoso de Deus, nesta noite vai cair por terra. Nesta noite você pela fé vai acessar e está online. E não importa se o tempo está abafado, fechado por causa da fumaça, não importa se a estação não é própria aqui na terra, esse acesso não é interrompido por qualquer coisa. Esse acesso só é interrompido por causa do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja aqui nesta noite. Por mais que você tenha falhado este mês, por mais que você tenha vacilado em alguma área, há poder no sangue do Cordeiro. 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 Você só não sente a presença de Deus hoje aqui se você não quiser, porque há poder no sangue do Cordeiro. Há poder no sangue do Cordeiro. Todo aquele que você está incluído no projeto. A igreja que me ouve aqui está incluído no projeto. Só quem acredita e sente a presença de Deus vai adorando, vai celebrando a Deus, vai engrandecendo o nome do Senhor Jesus nesta noite. Jesus não usa nada para identificar o sujeito. O pronome aqui é maravilhosamente indefinido. Afinal de contas, quando ele coloca aqui todo aquele que, ele está inserindo todos aqueles que se aproximarem de Jesus. A Bíblia declara que 10 leprosos estavam amuados num canto no leprosário e ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali. E diz a Bíblia Sagrada que os 10 leprosos, ainda que impossibilitado de acessar Jesus de perto, de ouvi-lo ministrar, talvez assim como vocês estão me ouvindo ministrar a palavra de Deus, mas diz a Bíblia Sagrada que eles não perderam a oportunidade. Se fosse um sacerdote guardador da lei da época, mesmo que tivesse quase semi-morto ali, ele, por causa da sua religião e pautado em tradições humanas, não no amor divino pela pessoa, ele passaria de largo. Se fosse o levita, ele passaria de largo, mas ele era aquele comparado ao bom samaritano. Aqueles 10 disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus para aqueles 10 leprosos que estavam afastados da família, que estavam no leprosário, que não podiam interagir com as pessoas, e diz: o que querem que eu faça com vocês? Diz a Bíblia Sagrada, diz: Senhor, nós queremos ser são. E aí foi a palavra do Senhor, porque todo aquele que nele crê, envolve todos aqueles que ouvem a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo, e Deus te deu dois ouvidos, uma duplicidade além da tua boca, para dizer: você precisa ouvir a palavra do Senhor, você precisa amar a palavra do Senhor, você precisa desfrutar desse tempo. Levante a mão assim, em nome de Jesus. Hoje Deus vai te trazer uma consciência a mais de que a palavra do Senhor deve ser central na tua vida, para que as coisas comecem a acontecer de forma sobrenatural sobre a tua trajetória, para que as portas de Deus comecem a se abrir e a acessibilidade não só da tua vida, as coisas do eterno possam ser acessadas no teu matrimônio, possam ser acessadas na tua família. Você precisa amar a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus está produzindo nesta noite.
Sinta o toque de Jesus passeando na casa, passeando na casa, passeando na casa, passeando. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, alaia cantunaia sebia raba canta. Nós não estamos leprosos, impossibilitados humanamente falando, mas existem muitas pessoas longe, Pai, que já não tem mais prazer de ouvir o Senhor falar de perto, que já não tem mais prazer de abrir a Bíblia lá no seu lar. Mas nesta noite o sentimento de ouvir a tua voz, o sentimento de urgência de ouvir a tua palavra, vai brotar nesse coração, vai brotar nessa vida, vai brotar nessa estrutura. Se a igreja acredita no poder da palavra de Deus, adore, adore, exalte o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse para aqueles 10 homens: olha a orientação, olha a palavra, olha a todo aquele, independente se está à margem da sociedade, ele diz: vão até o sacerdote. Ou seja, a responsabilidade de serem dirigidos pelo Senhor a partir de agora é unicamente de vocês. Eu parei para ouvir vocês, vocês tiveram a minha atenção. Não importa a condição que vocês se têm diante da sociedade, não importa se alguém está falando que vocês não merecem, mas vão diante do sacerdote, mostrem, e aí a orientação para o milagre, para a vitória. Diz a Bíblia Sagrada que no caminho da obediência, eles foram olhando para a sua pele, e já não estavam mais embranquiçadas, porque a lepra trazia marcas sobre o seu corpo, já não havia mais sinais daquela doença. Diz a Bíblia Sagrada que apenas um voltou para agradecer. A lepra identifica o pecado, a lepra identifica a falta de comunhão com Deus e com as pessoas. E eu estou falando para crentes que vão participar da ceia hoje aqui. Você lembra o dia que Jesus te encontrou leproso? Você lembra o dia que você era escravo do pecado? Você lembra o dia que Ele te encontrou e você andava regido pela tua própria mente, teu próprio coração pecaminoso? Você lembra a urgência, a necessidade de ouvir o Evangelho e ouvir a palavra? Pois é nesse dia, e a partir desse dia, Jesus espera uma posição de gratidão em relação a Deus, por causa que a lepra foi extirpada da tua vida. A lepra já saiu, o pecado já saiu, o sangue já purificou. Então você tem liberdade hoje para abrir a tua boca. Você tem liberdade hoje para derramar lágrimas de alegria e de felicidade. Você tem liberdade agora para falar em línguas estranhas, porque você é um crente batizado com o Espírito Santo de Deus. Quero te dar pelo menos 20 segundos para você celebrar a Deus. A lepra já saiu, então manifesta alegria. Não seja ingrato, não seja em um culto como esse, não chegue e não volte a tua atenção para mais nada. Somente para Deus, somente para Deus, somente para Deus, somente para o Senhor que te curou. A expressão derruba as barreiras raciais. Todo aquele que, não identificando e não determinando o sujeito, está aberta a oportunidade a todos. Está aberta a oportunidade a todos. E por mais difícil que seja a tua vida, tá? Por mais difícil que seja a tua realidade que você está atravessando hoje, e às vezes não é por tua causa, às vezes é por causa de decisões de pessoas que são vinculadas a ti. Eu quero te dizer que você é amado e amada pelo Senhor. E eu quero finalizar esta palavra. Tem muitas coisas interessantes aqui. Tem muitas coisas interessantes aqui. E tem muitos versículos que identificam esse todo aquele que. No capítulo de número 10, versículo de número 32, a Bíblia vai dizer: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. A Bíblia diz em Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, este receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A Bíblia diz em Lucas 12, 8, todo aquele
que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A Bíblia diz em João 6,37: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, esse jamais será rejeitado. Não importa a quantidade de vezes que você volte para o Senhor, não importa a quantidade de vezes que você vai e a situação que você se encontra, o tempo da graça está aberto. Jesus nunca vai te rejeitar. As pessoas vão falar aquilo que elas pensam, os outros vão apontar o dedo, mas Jesus jamais, sempre Ele vai te querer. Só quem entende esta verdade se sente apreciado pela presença de Deus. Adore a Ele nesta noite. Paulo afirma que Cristo sacrificou a si mesmo para que todos fiquem limpos dos seus pecados. 1 Timóteo 2:6. O Evangelho de Deus tem uma política que consiste em todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Quando nós observamos, irmãos, quando nós olhamos para algumas situações da vida, e eu quero ponderar aqui, já concluo esta palavra, quando nós olhamos para alguns contratempos que todos nós outros passamos, seja na dimensão das enfermidades, seja na dimensão dos relacionamentos, porque não é fácil conviver com as pessoas, seja na dimensão emocional, talvez você sofreu uma pressão no passado, você não consegue, seja na área da perda de um ente querido, todos nós passamos contratempos da vida que pode provocar um estado tão triste, a ponto de nós se perguntar, e talvez seja a tua pergunta hoje, devido à situação que você está atravessando, a ponto de você se perguntar se Deus ainda te quer, se Deus ainda se importa contigo, se Deus ainda se envolve com aquilo que Ele tem de promessa para a tua vida. Talvez você chegou com esse questionamento: Deus me quer, será ainda? Deus me recebe? Eu sou tão vacilão em algumas áreas, eu sou tão inconstante naquilo que eu deveria ser mais firme, será que Deus ainda me quer? Eu não sei se você já se perguntou isso, devido a alguns contratempos que você está atravessando, ou não sei se você já passou por essa fase, mas às vezes nós questionamos algumas coisas. Sem dúvida, o Senhor Jesus, para responder a esse questionamento, hoje eu estava lendo a história, Ele nos traz a parábola do rico e do Lázaro. Você vai perceber que nessa parábola, em Lucas capítulo 16, do 19 a seguir, Jesus ele traz aí a história de um homem. E esses dois homens, eles viviam em lados totalmente contrários da cidade. Um era de um setor e o outro era do lado totalmente oposto. Um era rico e o outro era extremamente pobre. O homem rico vivia no luxo e usava as melhores roupas. E se você for ler, a linguagem sugere que ele se vestia de tecidos que valem ouro. Ele come iguarias, né? Se fosse naquela época, e se fosse uma das nossas Masterchef e tivesse um restaurante por ali, né? Com aquele tempero abençoado, né, irmã Nadia e sua equipe, ele só iria comer lá naquele restaurante que a irmã Nadia era dona. Comia das melhores comidas da sua época. Tinha uma Masterchef, ou algumas Masterchef, igual a gente tem aqui, umas cozinheiras abençoadas. Esse era homem, comia das melhores comidas, tinha uma casa espaçosa, com jardins ornamentados. Esse era o homem rico, desfrutava do melhor, tinha tudo, o melhor emprego era dele, era um empresário em ascensão. Mas o Lázaro, observe a vida do Lázaro, por sua vez, era sem teto, que dormia na rua. Olha só o contraste gigantesco. Os cães, diz o texto, lambem as suas feridas, que formam crateras na sua pele. Imagina, um estava num patamar e o outro totalmente num patamar contrário, lascado mesmo, arrebentado mesmo, doente, pobre, sem teto. Quantos têm um teto aí, pelo menos para passar a noite hoje? Digam amém. Amém. Agradeça a Deus. Só que esse Lázaro aqui era crente na história, temia Deus.
estava guardando o maior patrimônio. Ele não tinha casa, não tinha saúde, não tinha nada, mas ele tinha o maior patrimônio que o crente não deve perder. Ele tinha fé. Todo aquele que, independente do status, independente da condição financeira, independente da condição de saúde, você precisa guardar a tua fé em Deus. Não perca a fé. Não se torne alguém incrédulo, que não acredita mais em nada. Chega num culto igual uma corujana, fica só assim, o que está acontecendo? Não, chegue com fé, com confiança, com aquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida. Ele definha do lado, ele estava do lado de fora da mansão do ricão, esperando as sobras, infectado, rejeitado, sem bem, sem família, mas ele estava inserido no todo aquele que, no projeto principal de Deus, no projeto eterno de Deus. Porque você às vezes que me ouve aqui também, ô diácono William, tem muitos projetos, está em ascensão em várias áreas, mas eu quero te dizer, será que você está incluído no principal projeto, ou está trocando as migalhas do mundo, por mais que seja bonito, por aquilo que é eterno da parte de Deus? Cuidado com isso. E aí, como em uma peça de teatro, alguns departamentos agora para nossa festividade vão encenar alguns geograis aí. Quando colocam uma cortina em uma peça de teatro, como em uma peça teatral, a cortina da morte se fecha. Ou seja, a tua senha chega, a minha senha chega, a senha do Lázaro e do rico chegou também, e a nossa também vai chegar. Eu não sei se vai me dar um infarto aqui, eu vou morrer. Eu não sei se essa cirurgia vai piorar e eu vou partir agora. Não sei, pode ser. Não sei se vou sair ali na esquina e alguém vai com uma arma e me assaltar. Não sei. Eu não sei o jeito que nós vamos morrer. Eu não sei. Depois que o pastor Daniel morreu ali de São Felipe, na ascensão ministerial, primeiro campo, cheio de promessa, eu já não sei de mais nada. Num dia para o outro a gente soube, ainda estava numa vigília ali na congregação Sarão, pastor Daniel, meu amigo ali de Espigão do Oeste, presidente de São Felipe, novo, com todo o vigor para fazer a obra, morre num acidente em uma via que ele fazia praticamente toda a vida dele, porque sempre morou em Espigão. Eu não sei. Mas aqui nós percebemos que, como uma peça teatral, a cortina da morte se fecha no primeiro ato, e num segundo ato, o destino eterno é revelado no segundo. Abrir ou fechar da cortina. Os dois se veem dentro de uma realidade eterna. Os dois se veem. Se você for ler o capítulo 16 de Lucas, versículo 23, 22 e 23, você vai ver isso. Lázaro, que há um momento atrás, eu não sei se 1 hora, 2 horas, era um pobretão. Era alguém que os cachorros lambiam as suas feridas, sem saúde, sem teto, sem dinheiro, mendigo. 1 hora atrás, 2 horas, não sei quanto tempo isso se passou. Era um pobretão, agora não precisa de mais nada. Está lá no seio de Abraão tranquilo, não lhe falta mais nada. Imagina só a realidade, irmão. Dá para imaginar essa cena? E o homem rico, que se alimentava nas melhores restaurantes, que tinha um casarão, um belo jardim, as roupas mais caras. Agora esse homem rico precisa de tudo. Vocês lembram o que a parábola fala que ele pediu? Lembra, o que ele pediu? Água, pelo menos um pinguinho. Pede pelo menos para que molhe. E lá, imagina só, precisando de um pingo de água. Imagina o contraste. Cuidado, irmão. Tem muitas pessoas que estão sendo iludidas pelo mundo aí, com a sua ideologia materialista, pensar só no aqui e agora, está deixando a eternidade, ou a sua vida rumo à eternidade com Cristo, porque a eternidade vai chegar para todo mundo, com ou sem. Estão deixando e trocando e colocando em segundo. Cuidado, pode ser hoje que o Senhor Jesus feche essa cortina aí. Então saia daqui mais consciente através desta palavra. O homem rico, agora pobre, precisa de tudo. Ele perde o luxo, enquanto Lázaro descobre ou descortina o colo de Abraão. E existe hoje aqui os Lázaros,
que ainda enchem o nosso coração de alegria, pessoas que estão fiéis ao Senhor, guardando a fé. E você talvez hoje seja um Lázaro, talvez você tenha casa, mas a tua escassez seja em outras áreas. Talvez você seja um Lázaro, talvez você não esteja mendigando pão, mas às vezes você está lutando dia após dia para adquirir algo com muito sacrifício. A situação de Lázaro era lutar pelo pão de cada dia, pelas migalhas que os outros davam para ele, mendigando ali. Mas talvez a tua situação às vezes te oprime, te exprime para você abandonar a tua fé, e às vezes a proposta chega para você estar dentro dessa pressão, fora do projeto de Deus. Mas eu quero te dizer, é melhor ser pressionado guardando a presença. Se coloca de pé em nome de Jesus, do que você ceder. Cuidado com as propostas daí. Talvez você não esteja dormindo nas ruas, quem sabe, mas talvez você esteja lutando, dormindo. Não sei se já aconteceu com vocês, não sei. Acontecia muito comigo quando eu trabalhava no frigorífico. Quando eu queria jejuar, eu estava naquela força de jovem, e às vezes eu jejuava o dia todinho, desossando, às vezes o dia todinho, chegava às 5 horas, 6 horas da tarde para entregar, e às vezes ia no banheiro, sentava lá, ou às vezes ajoelhava lá no banheiro e dormia um sono de pelo menos uma meia hora, dormindo ali no chão, por um projeto maior, querendo conquistar algo, uma vida espiritual mais robustecida, mais firme, se livrando dessa bagagem mundana que o mundo quer plantar na vida de todos aqueles que não estão ligados ao Senhor pela sua fé. Mas eu quero te dizer que nesta noite, através desta palavra, Deus quer te despertar para uma nova realidade espiritual. A partir de agora você está avisado que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que adianta estar inserido em vários cartazes, estar inserido em vários status aí da vida, e estar com o nome totalmente fora do livro da vida, barganhando a tua fé, vendendo a tua alma. Feche os teus olhos, coloque a mão no coração, vamos fazer uma oração. Que Deus tenha misericórdia da gente. Ninguém está livre, nós somos peregrinos aqui na terra. Por mais que você esteja como Lázaro, lutando por alguma coisa com dificuldade, ou por mais que você tenha uma vida boa também, porque Deus te deu posse, às vezes te deu condição, mas não se esqueça que isso é apenas uma estrebaria, é apenas uma hospedagem, e quem está de passagem sabe que por mais que esteja num bom hotel, ele não vai ficar ali morando para sempre. A tua vida, a minha vida aqui na terra é passageira. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Pai, a tua palavra declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor de tal maneira não é para ser, Senhor, levado em desconsideração, potencializado em outras áreas, achando que o Senhor quer apenas, Pai, nos abençoar com uma boa saúde, nos abençoar com uma boa casa, com um bom carro, nos abençoar, Pai, com uma boa família, com um bom sítio, não sei a condição, mas o principal propósito, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não posso garantir salvação para ninguém, você não pode garantir a salvação para ninguém, mas há alguém que pode garantir a salvação, é o Espírito Santo, testemunhando junto do teu Espírito que você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Sinta o testemunho de Deus. Se esse testemunho não está acontecendo, pelo amor da tua alma, volte para o projeto do Senhor, volte para o plano do Senhor. Não se alongue, não se afaste, não se perca, ovelha da casa
do Senhor, Lamancho Naya Sébia canta, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor está na casa, Ele quer te renovar, Ele quer renovar as promessas. Amanto, Labacantunai, Labracantunacandúria, Uiabasébia canta, Alamantunaia Sébia, Unaiacan, deixa a presença te envolver, deixa a presença te envolver, deixa Ele te tocar. Reage à palavra. Levante a tua mão e agradeça que você está ouvindo esta palavra. Lá fora você não vai ouvir, lá no bar você não ouve, lá na boca de fumo você não ouve, nos caminhos da prostituição você não ouve. É aqui, você está rumo à eternidade. Você está rumo à eternidade. Cuide-se. Ando kendo naya sépia, olabaco mandarabaste. Jesus já está renovando crentes aqui nesta noite. Andaia canto, naia canta, andaia comenda nasce, mando, ebia case canto naia, lemene banduria rebia, andaia coperdia. Derrama mais, papai, mais azeite fresco, azeite novo, troca, lava canto, acende esse fogo desse altar, Senhor, vai acendendo, vai acendendo. Aleluia. Meu Deus. Bendito seja o nome.